Iniciamos mais um podcast da coluna do Nenê Áudio e Vídeo. Hoje eu estou com duas figuras importantíssimas do mercado de comunicação do Rio Grande do Sul. Vou dizer aos dois que eu costumo não apresentar os meus convidados. Então, portanto, para que a gente faça um belo programa, que eu tenho certeza que a gente vai fazer, começo pela senhora que está na minha frente. Ela se apresenta, depois meu outro importante convidado, e a gente vai bater um papo muito legal, porque tem muito assunto para a gente falar. Então, bom dia, Nenê. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Natasha, estou diretora de publicidade do governo do estado há pouco mais, ou um ano, né? Esse tempo às vezes nos engana. Sou relações públicas de formação, mas eu costumo dizer que antes dessa especialidade, né, eu sou uma comunicadora apaixonada por relações institucionais e políticas públicas. Bom dia, Nenê, tudo bem? Caio Tomazelli, né, secretário de comunicação, estou aqui com a Natasha, viemos aí bater um papo contigo e falar sobre alguma coisa e sobre tudo, né? Exatamente. Tudo que tu quiser falar conosco aí, é um prazer estar aqui novamente, né, já conversamos em outra oportunidade. Fizemos um belo podcast na Expo Inter. Então, vamos lá, vamos conversar. Vocês entraram num momento muito difícil para o estado do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Como foi construir essa disrupção de tudo que estava acontecendo antes de vocês, né? Sim. E praticar a inovação, com todo o cenário que a gente enxergava naquele momento? Sim. Bem, Nenê, eu acho que eu tenho uma vantagem aí nesse processo, que eu trabalho com o governador Eduardo Leite desde 2018, desde da pré-campanha, quando ele veio de Pelotas. Chegou em Porto Alegre, virou presidente do PSDB e se preparava para ser pré-candidato ao governo do estado. Desde então a gente trabalhou junto, fizemos a primeira campanha junto com o Fábio, né, toda a equipe, a nossa... Era uma equipe espetacular. O Adriano, o Fábio, o Rafa Tânia, o Rafa Bandeira e o Gabriel. Como é que se deu isso, hein, cara? Como é que se deu essa entrada? Bom, aí a gente formou uma equipe, né? Fizemos a primeira campanha, depois o Eduardo começou o governo. Eu fiquei sempre trabalhando na posição que eu gosto de me colocar, que é de estrategista, né? Pensamento estratégico do governo, os grandes projetos do governo. Posso dizer com satisfação que sou pelo menos coautor aí de vários dos projetos, o RS Seguro. Eu estou falando de conceito, evidente. Sim. É um projeto de segurança, não sou eu que construí o projeto do ponto de vista da operação, porque isso vem da área de segurança, mas do conceito da ideia, do conceito de comunicação, do conceito estratégico, RS Seguro, distanciamento controlado lá na pandemia, junto com o Fábio, a gente trabalhou muito nisso, programa Avançar depois da pandemia, enfim, várias outras iniciativas, né, do governo, sempre acompanhando todos os programas. Quando acontecem as enchentes, eu estava nessa posição, a gente ajudou a pensar naqueles primeiros momentos junto com o governador, e aí imediatamente o governo percebeu que era preciso criar uma espécie de plano Marshall, né, para poder conduzir todo o processo de pós-enchentes. Não se tinha muita clareza ainda como seria. Foi um passo a passo. Aliás, assim como a gente fez na pandemia com o modelo de distanciamento controlado, que também foi construído com outras parcerias, o Comunitas também colaborou, também agora na reconstrução. Sempre teve um olhar também, o Eduardo sempre se cercou de profissionais, de consultorias, de participações, de ideias, um governo aberto, ele é um governador aberto, sempre recebendo inputs, né, sem nenhum preconceito, enfim, dialogando com todos. Então, esse conhecimento, e quando acontece esse processo, foi necessário, o governo então teve que se reposicionar, né? E esse reposicionamento vem com o Plano Rio Grande. A gente precisava encontrar uma estratégia
que, de um lado, falasse para a reconstrução, ou seja, lidasse com essa nova realidade. Mas eu vou te interromper, eu gosto do termo que tu usou na entrevista que nós fizemos. Renovação. Pois é. Eu sou contra a reconstrução. Mas enfim, a gente tinha que fazer um trabalho olhando para a reconstrução, mas ao mesmo tempo a gente tinha um governo e tinha um outro mandato do Eduardo anterior, que era fundamental e que foi fundamental. Porque, por exemplo, se o Eduardo não tivesse feito as mudanças, as reformas, o alinhamento, né, o ajuste fiscal e tal, não teria recursos que depois viraram o FUNRIGS. O FUNRIGS, o fundo esse, que é do adiamento, não é do cancelamento do pagamento da dívida. Ninguém nos deu dinheiro, né? O governo federal não deu dinheiro para o Rio Grande. Ele adiou o pagamento, lançou lá no saldo final. Quando tu vai lá na Caixa, renegocia teu saldo devedor, tu deixa de pagar agora e puxa lá para o final. Então a gente vai pagar esses dinheiros, esses 14 bilhões que a gente não está pagando agora, vai estar lá no fim da conta. Mas a gente só tem esse dinheiro porque a gente fez o ajuste fiscal e a gente estava com esse dinheiro já preparado para pagar a dívida. E o governo então diz, bom, então em vez de pagar a dívida, então é o nosso dinheiro que a gente paga para nós mesmos. Tira do caixa do governo e bota no fundo, no FUNRIGS. Então veja como... Então a gente tinha um primeiro governo, a gente tinha um segundo governo iniciando, teve as enchentes. Faz um plano Rio Grande, você tem que trazer o plano de governo do segundo governo para dentro do plano Rio Grande, né? Porque tudo vai ter que passar pelo projeto da reconstrução. E aí, ali na frente, então, se produz um novo governo. É um novo governo que vem com o plano de governo que foi prometido, né, comprometido com a sociedade na eleição, mas a reconstrução. De certa forma, a gente está fazendo 2 governos hoje. Um é o que já tinha que fazer, que era o governo, segurança, saúde, educação, etc., e mais a reconstrução. Às vezes as pessoas dizem, mas está demorado, mas isso aqui... Nós estamos fazendo 2 governos num só. Muito bacana essa explicação. É muito pesado, é muito difícil. Muito bacana assim, mesmo. Tem momentos que é preciso que a sociedade entenda que o governo esgota toda a sua capacidade, seus braços. A gente... Lá, vou falar pela SECOM, nós nunca fizemos tanto, assim, ó, é minuto a minuto contado, né? A Natasha, né, eu não vou chamar de coitada, mas eu espremo a Natasha ao que dá para ela dar conta do que é hoje a comunicação só dessa área da publicidade, mas isso a gente mudou também no jornalismo, a gente vai entrar isso depois. Mas enfim, então a gente tinha que encontrar uma estratégia. A estratégia que a gente encontrou é transformar a reconstrução no eixo do governo. E aí tudo trabalha por ali, passa por ali. E aí criamos o conceito estratégico, que é o plano é um só. Tornar o Rio Grande ainda mais forte. Não só na reconstrução, mas também na sociedade e nas ações do governo. Então, fazer a reconstrução com resiliência para ser mais forte nas estruturas, etc., mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma nova saúde, uma saúde mais forte. Você tem que ter uma nova segurança, uma segurança mais forte. Você tem que ter uma nova educação, uma educação mais forte. Porque junto com as estruturas você tem que criar um mental. Sim. Nós não podemos ir embora do Estado. Até porque não adianta ir embora. A natureza é uma só, o planeta é um só. O que acontece aqui amanhã pode acontecer em outro lugar, até pior. Não tem essa coisa de dizer, não, aqui não vai acontecer. Não tem o Estado vizinho querer dizer, não, vem para cá que agora aqui está melhor, que aqui não tem... Não. Não diga isso. Cuidado, né? Cuidado. Então, veja, essa estratégia, e a disrupção vem, então, em consequência disso. E trazendo para a SECOM uma disrupção muito grande, muito forte, né? Uma inovação de várias coisas. A gente transformou a forma de contratar e construir a comunicação, né? Hoje a gente tem uma comunicação que a gente chama de sustentação, né, em todo o estado. A gente anuncia hoje em mais de 300 rádios. Nós anunciamos em todos os diários, jornais diários do interior. A gente tem uma sustentação. Mas isso, por que não era feito antes? Porque, talvez até porque não fosse tão necessário como agora. Porque a gente agora tem que falar todos os dias com as pessoas.
a gente tem que ter uma linguagem forte, uma linguagem que ajude a recriar alguns conceitos no Estado. Então, essa sustentação, ela se dá, mas não se dá só pela publicidade. A gente mudou a forma, a gente fala, então temos hoje uma SECOM posicionada, uma SECOM 360. Nós temos uma linguagem de jornalismo sutilmente diferente, mas com outra potência. O jornalismo continua sendo jornalismo, mas com outra potência, com outro jeito, né, de fazer, de emitir um texto, de construir uma ideia, de fazer uma notícia, circular essa notícia. Nós temos uma área de eventos que são eventos estratégicos, não é evento por evento. Né? Cada evento fala com outro evento. Cada ação que nós temos, cada construção, cada evento, cada lançamento, cada ato do governo que é levado a um cerimonial, que cria a gente tem uma mensagem. Né? Então, veja, as áreas da SECOM todas foram redimensionadas. Né? E, nesse sentido, sim, nós temos uma SECOM já bem diferente, fruto também dessa estratégia. Então, assim, em poucas palavras, né, para a gente poder retomar, pegar outros assuntos, o fato é o seguinte, nós não somos os mesmos. Né? Ontem a gente dizia lá, até uma expressão muito bonita que eu vi ontem e que eu repeti, que é o seguinte, as águas voltaram para o seu lugar, nós não. Nós não voltamos para o lugar que a gente estava antes. A gente está em outro lugar. As enchentes nos mudaram profundamente. Nós já tínhamos tido o impacto da pandemia, mas isso foi o mundo inteiro. Mas aqui no Rio Grande do Sul, as enchentes mudaram. Então a gente está num lugar diferente, a gente precisa olhar diferente o mundo, e o Rio Grande precisa então se reconstruir mais forte, porque a gente tem que agora conviver com a mãe natureza, de acordo com as suas... Diante do que o secretário está colocando, Natasha, os teus clientes, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, como é que eles te exigem dentro desse programa todo? Acho que eles nos exigem e a gente também exige, né? O secretário usa muito uma expressão que é o agir comunicativo, para que a gente tenha a estratégia. Porque a comunicação, quando ela só faz, ela só executa, ela entrega, né? Como a gente vinha entregando, porque é o sistema, há anos dessa forma. Então, se você tem uma ação de educação, você vai falar sobre aquela ação de educação. Quando a gente precisa... Né? Porque aí, complementando o que o Caio trouxe, a comunicação ela ganhou um outro papel também, foi necessário ela se reposicionar no Plano Rio Grande, porque a gente dá acesso, né, a informações que as pessoas tinham direito e precisavam naquele momento, mas a gente ajuda, contribui a recriar esse futuro. Esse Rio Grande do Sul ainda mais forte, ele passa por uma comunicação posicionada. E eu digo que eles nos exigem e a gente exige porque isso passa, então, por essa estratégia de governo. Quando o plano é um só, a gente não pode falar de saúde separada da educação, separado da segurança, separado do próprio Plano Rio Grande, dos programas assistenciais que se tem com a sociedade. A gente precisa integrar tudo isso para que a sociedade também perceba, né, porque esse é o papel da comunicação, perceba que o plano é um só. E compre essa questão... de que é um plano de Estado, né, e não um plano de governo. Exatamente isso que eu ia perguntar. As secretarias todas têm comunicação, não? Sim, a gente tem uma... Em cada secretaria, a gente tem uma ASCOM, né, uma assessoria de comunicação, que é coordenada pela SECOM, junto com a ação da secretaria. Então, o agir comunicativo que a Natasha se referiu é exatamente isso. Você não faz a comunicação no fim do processo, você faz comunicação o tempo todo. Tá? Eu digo, narrativa não nasce em grama, tá? A gente constrói. Então a gente precisa, o agir comunicativo, ele nasce no processo do fazer. Tá? Isso é muito importante, porque quando a comunicação, não pode chegar na SECOM, eu quero comunicar. Não, o processo começa lá. Então a SECOM tem um envolvimento estratégico com as áreas, as estruturas do governo desde o princípio, né? Desde a ação de cada secretaria. Nós temos hoje um trabalho, iniciamos agora há pouco tempo também, uma espécie de atendimento, secretaria a secretaria. A gente tem uma pessoa dedicada hoje a fazer um trabalho
de estratégia training, né? Secretaria a secretaria, para que todo momento as ações das secretarias estejam trabalhando identificadas com a estratégia. Quando isso se alinha na estratégia, chega na comunicação, as coisas já estão encaminhadas. Aí a gente vai dar aquele passo final, traduzindo, seja numa campanha de conceito, né? Ou seja, em algo que vai fazer parte da campanha do Plano Rio Grande. Muitas vezes, agora a gente está fazendo um movimento, por exemplo, sobre as estradas, tá? E uma coisa interessante, a gente tem essa campanha de sustentação e a gente foi evoluindo e chegamos agora na regionalização da comunicação. A gente está chegando num ponto em que a gente vai fazer, junto com a campanha de sustentação, uma campanha regional, de modo que a gente reflita os programas de governo naquela região. Então, agora a gente está fazendo todo um programa que não é só na comunicação por veículo, por mídia, mas no digital também, nas redes sociais, na regionalização, de forma que a gente esteja falando com a comunidade sobre aquele acesso asfáltico que foi feito para o município, aquela reconstrução da ponte que foi feita lá por problema das enchentes, ou aquele melhoramento que foi feito na estrada, ou aquela estrutura, enfim, estamos fazendo isso. Prestigiar a mídia local é importante. Sim, e vamos fazer isso de forma... Bom, então, veja, é um processo, a gente está afinando, digamos assim, a orquestra, né? Para poder... a gente usa uma expressão lá no governo também, a árvore é a floresta, né? Você precisa olhar a floresta e a árvore, está lá no livro aquele, né? Eu sei. Né? A árvore e a floresta, mas não é um depois do outro, é ao mesmo tempo os dois, porque você só consegue situar a árvore se você está ao mesmo tempo enxergando em que floresta ela está. É esse olhar, né? Luz alta e luz baixa o tempo todo. Então, essa visão a gente tem lá. Então, e isso eu peço, Natasha, temos que traduzir isso lá no jornalismo. Vem o texto, não, peraí um pouquinho, como é que a gente está conversando aqui? O nosso evento. Bom, quando a gente junta tudo isso, nós temos uma comunicação 360. É esse o processo que a gente está fazendo. E a regionalização, né, secretário, porque tu trouxeste, né, a questão dos veículos locais, né, a gente também percebe isso, a gente sabe o poder que a grande mídia tem, não precisamos falar o alcance que eles têm, mas o gaúcho também é bairrista, inclusive na hora de consumir comunicação. Quando a gente descentraliza um pouco e consegue ter esse olhar regionalizado, a gente também conversa com outro tipo de gaúcho, outro perfil de gaúcho que nem sempre vai ler. Tem uma expressão que a gente aprendeu na faculdade que diz, né, que a notícia da esquina é melhor que a notícia da China. Né? É um pouco por aí. Então, são os dois movimentos que trabalham juntos, né? Que é a gente atender também o mercado de comunicação, porque o papel, a ser como uma secretaria transversal. Nós não somos uma secretaria fim, a gente é uma secretaria meio. Então, a gente atende, né, todos as outras secretarias, o próprio governo. E como que a gente faz essa conexão, né, com o que a gente tem de assistência? O ecossistema de comunicação é esse nosso cliente, esse olhar que a gente precisa ter. Então, nós trouxemos isso, né, como que a gente regionaliza e também para aproximar as pessoas de uma informação. Porque o Plano Rio Grande ele é muito grande, isso que o secretário disse que a gente lá no início, né, que a gente às vezes esgota os braços, é porque é muita coisa. Já tinha bastante coisa para ser feita enquanto governo, e agora tem mais coisa para ser feita ainda dentro da reconstrução. E aí, tu comunicar tudo isso o tempo inteiro para as pessoas, a gente também precisa personalizar, às vezes, a informação para aquele grupo. Porque tu sabes bem a questão dos multimeios, né, os multicanais, a gente já briga com atenção, as pessoas têm uma atenção dispersa. Se a gente hoje a palavra-chave é exatamente essa, atenção. E se a gente coloca uma informação o tempo inteiro por causa da nossa estratégia de sustentação, que nem sempre é próxima daquela pessoa, isso também afasta. Ela vai ouvir aquilo, o governo está falando tal coisa. Da floresta. E então, quando a gente traz para a árvore da pessoa aquela informação, ela entende muito mais a importância, né, de por que ela tem que olhar para aquele assunto, e entende também o papel, aproxima também a sociedade do papel de entrega que o governo tem que ter. Né? Eles têm que conseguir perceber. Essa integração se dá com os municípios também ou não? Em termos dialoga com os prefeitos também? Em vários momentos, porque os prefeitos são um ponto estratégico também da própria execução do Plano Rio Grande, né? Porque... a gente tem uma proximidade muito grande com a FAMURS, né? Que está sempre fazendo seus programas
E é importante também, né, que é uma outra política marcante aí como política de governo, do governador Eduardo Leite. Nós democratizamos a comunicação, descentralizamos a comunicação. Isso sem nenhum prejuízo. E isso não é uma política de governo e é uma estratégia que fazem, porque também, cá para nós, o mercado é o mercado. Né? E esse mercado, o governo precisa olhar para todo o mercado. Né? Hoje nós temos quantos outdoors no estado, Natasha? Já são mais de 100, eu acho. Outdoors e somando as outras mídias OH. Então isso é outra coisa. A gente se posicionou e hoje praticamente a gente utiliza todas as janelas do mercado. Ativamos todas as... Né? Por quê? De novo, porque a gente precisa de uma comunicação. E o Plano Rio Grande, ele tem que ter uma sinergia, né? O Plano Rio Grande é a base do plano, tem que ser a base do plano de negócio das empresas, dos negócios, das prefeituras e dos governos. Né? Quando a gente diz que o plano é um só, a gente está dizendo também o governo do estado assumiu a responsabilidade de fazer essa condução. Né? A gente fez agora um documentário que foi uma polêmica desgraçada, né? Sobre um ano das enchentes. Mas é bom a gente tocar. O documentário ele é um retrato visual, né? Documentado, né? Do que aconteceu nesse período. E a gente procurou retratar nesse documentário toda a construção do Plano Rio Grande. Então, estão lá todos os acontecimentos. Obviamente tem a condução da única pessoa que não poderia faltar nessa condição, que é o governador. Evidente, não tem como tirar o governador dessa condição, porque é ele que construiu e fez todas as amarras. Está lá a presença do governo federal, as imagens lá do presidente Lula assinando os documentos com o governador, está o Haddad, está o Pimenta, né? O Pimenta, vários prefeitos, prefeito de Porto Alegre, enfim. Agora, é claro, tem uma predominância, né, no documentário, porque é uma visão do governo. É uma visão do governo. O documentário é do governo. É do governo. É sobre como o governo lidou. Isso tinha que ser entendido. E, claro, houve essa polêmica toda, mas, de novo, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E você não pode abdicar dessa responsabilidade. Tá? De assumir essa liderança. Né? Porque quando falta uma estrada, falta uma ponte, ou falta uma casa, ou falta qualquer coisa, a pergunta é por que o Leite não fez? Então, se a gente pergunta por que o Leite ainda não fez, vamos mostrar o que o Leite fez. É isso. Então, veja que a gente tem, então, um esforço, né? Ontem eu dizia, também tenho repetido o seguinte, qual é o norte para nós, qual é o foco, qual é a orientação? A gente tem que atender ao interesse público. E tem uns conceitos importantes que eu coloco. Interesse público, o interesse do público, que é a audiência, né? O que o público quer, né? E a opinião pública, que depois é aquilo que vai ficar no fim disso tudo. Né? Então, nós nos orientamos para o interesse público. A mídia vai ao interesse do público, porque precisa tratar da sua audiência, seus diversos públicos. Né? E lá no final. Não veio da opinião pública. Sim, e lá no final nós temos uma opinião pública que a gente mede também. Com pesquisas, avaliação do governo, então a gente vai saber lá, a gente faz pesquisa quantitativa, qualitativa, para ver o que a gente está fazendo, como é que a gente está indo, estamos atingindo os nossos Inclusive objetivos. Para medir algumas questões de estratégia de comunicação. Isso, né, também, a gente está fazendo, está comunicando, está chegando a comunicação. Nosso amigo Fábio Bernardes, né, sempre, a comunicação não é o que você diz, o que o outro entende. Será que estão entendendo o que a gente está falando? Então, a gente está sempre perguntando, você entendeu o que eu falei? Isso é pesquisa. Por que fazem pesquisa? Outro dia a gente recebeu lá um pedido de informação numa LAI, né, as LAIs, famosas LAIs. Por que vocês fazem pesquisa? Por uma razão muito simples, a gente precisa saber se a gente está aplicando o dinheiro no lugar certo, do jeito certo, porque é isso, nós estamos... E, aliás, sobre a aplicação do dinheiro, hoje nós temos uma comunicação que rende para o governo e para a sociedade muito mais.
A gente negocia. Hoje a gente compra em bloco. A gente não compra só por campanha, a gente faz campanhas também, mas a gente compra em bloco. A comunicação de sustentação a gente compra em blocos praticamente anual. Isso nos permite negociar. Apertamos. Tu sabe? Tu sabe, não, o Nenê sabe, quem representa o veículo. A gente aperta, a gente vira a toalha até essa última gota, porque a gente está comprando de outra maneira. Então estamos comprando por atacado. Então essa negociação traz vantagens para... E o mais importante de tudo isso, né? Pagando. Ah, não, e outra coisa, pagando. Sim, porque hoje o governo paga, felizmente. Exato. A gente só faz aquilo que tem dinheiro para fazer, também é outra coisa. A gente tem crédito, por isso que a gente também pode negociar. Antes era temerário. A gente colocava alguma coisa à disposição do governo, né? E o governo demorava 6, 8, 10 meses. O veículo pequeno não aguenta. Não aguenta e já tinha que botar um overpreço, porque tu tinha que tabela 1, sabe, né? Tinha tabela 1 e tabela 2. Já tinha que colocar na inadimplência junto, o juro que tu vai pagar no banco, tudo já tinha que embutir. Então, é verdade. Hoje não, hoje, felizmente, estamos noutra realidade. E quando a gente fala desse ecossistema de comunicação, então, que é o papel da SECOM, né? O nosso fim é esse ecossistema, são os veículos todos em que nós nos relacionamos, essa negociação também faz parte, né? Porque é de interesse público que o Estado consiga se posicionar. Se a gente tem crédito... Eu tô vendo aqui o teu... Desculpa, Natasha. O GovTech, é o evento do Fuscaldo. Do Fuscaldo. Falar também sobre política de patrocínios. A gente está no GovTech, como está em outros eventos. Vamos ter o Fronteiras agora. Semana que vem, que a gente está fazendo um grande investimento. 2 eventos ao mesmo tempo. Mas tudo bem. De qualquer maneira, melhor ter 2 do que não ter nenhum. A gente quer fazer... não é, tá? A gente quer fazer... O Rio Grande precisa atrair grandes eventos. Isso é o movimento do nosso turismo aqui, da malha aérea, que é outra coisa. A gente tinha que ajudar a retrazer de volta os voos. Estão aumentando agora os voos da TAM. Então, assim, a gente está investindo, de novo, mas são investimentos estratégicos. Porque a hora que a gente for negociar com o Fuscaldo, o que tu vai nos entregar dentro da nossa estratégia? O que o teu evento entrega? Não é botar um logotipo. Não é botar a carinha do governo. Não é isso que nós estamos buscando. Por que a gente está investindo no Fronteiras? Nós vamos trazer as melhores cabeças do Brasil aqui. Espetacular. Para falarem, para olharem, para sentirem como é que a gente está fazendo a reconstrução. Esse pessoal tem que sair daqui... E na praça. Isso, na rua. Então, veja, essa política também... a estratégia tem que estar nessas coisas todas. Então, a gente não toma mais decisão aleatória. As coisas são feitas com pé e cabeça, né? Não é que para deixar bem claro, que antes fossem feitas, sim, sem cuidado. Não é isso. O que eu quero dizer é que a gente ajustou a máquina, ajustou a estratégia de tal maneira que... Isso é um pouco do meu jeito de fazer as coisas, né, Nenê? E não tenha dúvida. Aí quem está na liderança precisa imprimir o seu jeito. Quando o governador me convidou, eu disse, governador, vamos fazer uma SECOM diferente. Caio, não tem problema, tu tem que entregar. Sim, uma SECOM dinâmica. Isso, uma SECOM diferente. Então, esta SECOM vai ter este estilo, né? Vai ter essa pegada mais estratégica. Então, é isso que a gente está colocando e, felizmente, a nossa avaliação e o que eu ouço espontaneamente, né? Ontem mesmo lá no evento da Matriz, várias manifestações deles que estão vivendo, as agências estão vivendo isso, né? O jeito que a gente leva as pautas, como é que a gente organiza os briefings. 5 agências, né? 5 agências. Todas participam? Todas. A gente tem a ROC como agência ponte, que a gente chama, né? Porque é a agência que está mais próxima, que conhece mais a estratégia do governo. Então, muitas vezes a gente faz ali, desenvolve, aprofunda algumas questões estratégicas e depois distribui. Mas todas elas posicionadas, já pegaram o jeito também, sabe que a gente quer o seguinte, o que está entregando? Tá? Não importa a campanha, você tem que estar conectado com a estratégia. Com essa estratégia. Então, eles também tiveram que se reposicionar nesse fazer da comunicação para justamente conseguir entregar, porque, de novo, eles entraram no jogo timidez, eles entraram no jogo da timidez, eles acordaram com vocês.
Então, aí, Estão todas acomodadas. Talvez. Não, mas isso é uma visão minha. porque aí eu digo assim, não, a gente pode falar do que a gente viveu. Não, com vocês. O que a gente procurou nesse caso digamos assim, colocar para as agências, né, criar uma dinâmica primeiro, né, de colocar a estratégia na discussão antes, de novo. Eu uso essa palavra muitas vezes ao dia e a equipe da SECOM toda, em todas as áreas, está percebendo o quanto essa palavra é mais do que uma palavra. É uma frase sobre estratégia. Se você não tem estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. Perfeito. Entendeu, né? É isso. Você tem que estar. Então, nesse ser mais proativos, sabe? Não é a posição de ser só agência da SECOM. Não, mas elas são, claro, talvez faltasse um pouco essa pré-discussão estratégica, né? Que agora clareza a gente... Clareza de movimentos e tal. Então isso a gente tem. A gente, obviamente, nós estamos num momento, a gente tem muitos problemas para resolver. O governador Eduardo costuma dizer, não é sobre resolver todos os problemas, mas é não deixar nenhum problema para trás. Qual foi o maior perengue nesse 1 ano de gestão? Não, nós tivemos vários, mas a maior dificuldade que a gente teve como governo e como comunicação foi naquele momento ali em que se discutia quem é que vai liderar a reconstrução e com o governo federal. O governo federal, com todas as boas intenções, que eu imagino que só possa ter boas intenções, jamais vou pensar que um governo ia pensar diferente para o Rio Grande do Sul, mas com todas as boas intenções, tinha uma premissa errada, de que ele, governo federal, poderia administrar e conduzir a reconstrução. Não tem como fazer isso. E hoje, cada dia, a gente vê isso melhor. Que a única solução era uma ação coordenada entre os entes federal, estadual e municipal, porque também nem o governo do estado pode fazer sozinho, sem os municípios. E, aliás, nenhum governo pode fazer sem a sociedade, também a gente percebeu. Mas que o governo do estado precisava coordenar, precisava trazer para o estado essa coisa. E que ou a gente trazia isso, ou nós íamos tirar a esperança e a crença de futuro do povo gaúcho. E a gente teve que assumir essa. Então, essa foi a grande dificuldade. E aí a gente teve, sim, uma pequena batalha de comunicação. E aí foi o momento que a gente viu que a gente tinha, nós vamos botar a nossa comunicação e ela vai conduzir, de novo, o interesse público. Vamos ter que juntar o interesse público, o interesse do público e a opinião pública no mesmo lugar. E essa foi a batalha. E dá para dizer hoje que, sim, há um claro reconhecimento de que o Plano Rio Grande é um plano de Estado, que a reconstrução ela vai passar por estágios, né? A gente está construindo a resiliência. A resiliência é um processo sem fim. Porque a natureza não para, a natureza continua trabalhando. Tudo que a gente for fazer de proteção das enchentes e tal, na próxima nuvem que parar em cima do Rio Grande do Sul pode ser pior. A gente a gente não sabe. Tenho medo quando. Claro, todos estamos aí. E a gente não sabe o que vai vir. Não sabemos. Não. Tem até um estudo aí que mostra que vamos ter uma pequena era glacial. Não sabemos nem quando. Então a gente pode ser que a próxima ameaça nem seja a chuva. Por incrível que pareça, a próxima ameaça para nós pode ser o gelo. Você imagina, Nenê, se a gente ficar aqui 6 meses numa mini era glacial no planeta, e o que seria para nós? Então, veja, a gente tem tanta imprevisibilidade que o sentido de resiliência, ele supera o problema das enchentes. Aliás, ele supera também no sentido de que o nosso maior problema no agro não são as enchentes. Né? É o problema da falta de água, da seca, da estiagem, que nós vamos ter que fazer um grande programa de irrigação. A gente tem que alcançar, hoje nós temos 4% da lavoura irrigada, a grande lavoura do estado, a gente precisa chegar a 20%. Se a gente chegar a 20% em uma década ou 2, nós vamos praticamente sair de meia colheita todo ano. Então veja que... Trabalho de governo junto? Como? Trabalho de governo na irrigação. Sim, tem um projeto, o governo está trabalhando, tem uma discussão com o governo federal. Então, veja, as nossas questões são fundamentais, porque qual é o maior cliente? Quais são os maiores clientes do governo federal? Os estados e os municípios.
Nós somos um excelente cliente Claro. do governo federal. Tudo que o governo federal investir aqui volta 4 vezes mais. O Rio Grande paga muito. O Rio Grande leva para o governo federal 4 vezes mais do que recebe. Paga muito. Tudo que o governo, cada cruzeiro, ia dizer, cada centavo, cada real que o governo federal põe aqui, ele vai receber lá na frente 4. Por quê? Porque nós somos arrecadadores. Nós somos arrecadadores. Coisa bacana. Nós não temos fundos constitucionais, nós não temos nenhum grande volume de retorno, né, a não ser o padrão dos estados. Né? Então a gente é um arrecadador. Quanto mais o governo investe aqui, mais ele vai receber depois. Ou seja, vale muito a pena investir no Rio Grande. É essa a questão. É uma questão de inteligência, não é de bondade. Embora tenha bondade, tenha dedicação, eu reconheço isso, a gente não cansa de dizer, do próprio Brasil para o Rio Grande, mas quanto mais se investe aqui, mais a gente devolve. Nós somos o maior produtor de arroz, um dos maiores produtores de grão, um dos maiores produtores de carne. Né? A gente tem nós somos um dos maiores fornecedores de recursos de capital humano para o Brasil. Os gaúchos espalharam pelo Brasil, colonizaram grande parte do Brasil, continuam fazendo isso. Nós agora até queremos trazer eles de volta. Mas o gaúcho é inquieto, ele quer sair daqui e fazer coisas também em outros lugares. Isso é da nossa colonização. Isso a gente trouxe lá dos nossos disso, fez isso. A colonização alemã, italiana e portuguesa, e depois toda a mistura que a gente teve aqui de raças, né? Mas a gente tem uma coisa de andar pelo mundo. Então a gente exporta tudo, inclusive pessoas. E a gente quer trazer de volta. Então, investir no Rio Grande é um grande negócio para o Brasil. Aliás, isso foi um papo que a gente abordou naquela entrevista que eu fiz consigo na Expo Inter. Naquele momento, a gente via a migração com o Rio Grande diminuindo a sua população. Isso, a gente sofre esse problema. Sim. A gente tem essa dificuldade. Tão bacana. Sim. Que está repetindo o que dissesse naquela... Cara, isso é cíclico. Né? Isso, né? a gente vai não ter... Não é enchente que levou eles para lá. Não. É a vontade do gaúcho de migrar. Sim, o gaúcho por si já é esse ser. Eu morei fora do Rio Grande do Sul 6 anos e voltei. Eu morei em São Paulo, morei no Mato Grosso, morei em Goiás. Né? A minha família toda saiu por aí. Morei em Campo Grande. Tem um irmão em São Paulo? Eu tenho um irmão em São Paulo, sim, que tem um negócio lá em Campos do Jordão, um negócio da família. Mas a minha família, meu pai, levou a família toda. A gente andou que nem cigano aí pelo Brasil. O que estava na cabeça dele, ele tinha que dar uma volta no Brasil. Entendeu? Porque estava na cabeça dele que ele tinha que... Ele pegou a família e botou a nossa mudança em cima de um caminhão. 2 foram de ônibus, os outros junto com o motorista e fomos embora. E assim, foi assim. Fomos para Vacaria, depois fomos para Campo Grande, depois para Goiás, depois para São Paulo, entendeu? E voltamos para o Rincão. Ao Rincão. Então, essa experiência é meio atávica, né, do gaúcho. Né? Mas, de novo, o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa dedicação, esse investimento que o governo federal faz, no FUNRIGS não é investimento porque ele está nos adiando uma conta que a gente vai pagar depois, mas obviamente ela ajuda agora. Mas os outros, o governo mandou, sei lá, está falando uma conta de 100 bilhões, que seja, vai voltar para o Brasil esse dinheiro todo, porque a gente é um estado produtor de alimentos, produtor de ideias, produtor de capacidade humana, né? Produtor de cultura, né? Um estado que historicamente contribui para o Brasil, embora goste também de contestar, de ter suas... Né? O governador Eduardo Leite diz, não, eu sou governador do Rio Grande. O nosso slogan da campanha foi o Rio Grande fala mais alto. Tá? E agora a gente quer continuar falando sobre os nossos Ele, interesses. como político, no seu discurso de mudança de partido, disse exatamente isso. Eu vim aqui para somar e para fazer. Isso. E não para brigar um com o outro. Isso. É uma firmeza, é um diálogo firme, autêntico, corajoso, mas sempre um diálogo. Sempre um diálogo. Sempre um diálogo. Não tem uma beligerância,
não tem um radicalismo, mas tem a firmeza de quem sabe para onde quer ir. Sabe que, quando tocou na crítica do documentário, eu me lembrei do episódio da festa do Sicredi, que o governador pegou a palavra, que ficou encantado com aquilo e que queria um cartão do Sicredi. Virou Sim. um correntista. Virou cooperado, né? Não é Sim. correntista. E agora o que o Banrisul vai dizer? Não sei. Mas como assim, cara? Sim, sim, sim. É uma instituição nossa também. Claro. Sabe? Claro. Não tem nada a ver. Sim. Né? E o governador, diante da sua emoção, de ver uma música gaúcha ser transformada num jingle, etc, Não, sabe? aliás, a prova é que subiu o palco e cantou, né? Aliás, em muitos casos, o próprio Sicredi e Banrisul atuam juntos, trabalham Exatamente. juntos, fazem patrocínios juntos. A gente está em alguns eventos aí que a Icatu, que tem a César Salt, o próprio Rio Grande Seguros, né, que é uma joint venture também com o banco e tal, trabalha também junto com o Sicredi. Cicobi. Então tem essas conexões, né? Tem uma competição, mas tem as conexões. Sabe que tem um depoimento desse... Eu estive falando com alguns banqueiros, os caras que fazem parte de conselho tanto do Banrisul como do Sicredi. Me deu um certo pavor, porque tem a notícia aí do RJ, né, isso acontecendo aí em várias agricultores e, né, o pessoal da agricultura pedindo recuperação judicial. Sim. Né? E aí eu disse, puxa vida, isso é Por que chegou a esse ponto, né? Aí todos dizem assim, é que a maioria não sabe o que foi a enchente. Teve gente que perdeu tudo, mas tudo literalmente, que não existe mais o campo dele, que não existe mais o trator dele, que não existe mais o carro dele, que não existe mais a casa dele. Como é que esse cara vai se recuperar, cara? Sim. Né? Eu digo, sim, mas se isso é tão grave assim, então por que não se fez esse diálogo, não se construiu esse diálogo com esses caras? Né? Porque isso se volta a opinião pública não pode ter conhecimento de uma coisa tão ruim. Sim. Né? Nós temos cenas do antes e depois. Eu digo, pois é, mas isso tem que ser dito. Sabe? Porque o RJ em si é feio. Porque muita gente já fez do RJ, né, para se beneficiar, ou para não sei o quê, etc, que a gente sabe disso. Sim. Isso nos prejudica. Né? Sim, tem várias questões ainda. Por isso que eu digo, a questão, as enchentes, esse processo, ele tem desdobramentos que vão ficar. Nós estamos vivendo agora uma situação... Eu sou de Gramado, né, tu sabe? Sim. Serra Gaúcha, segundo maior destino de turismo do Brasil. A gente tem repercussões. Hoje a gente está com uma crise de imagem, porque o turismo, ele vive de algumas coisas fundamentais. Primeira coisa que tu tem que ter para um lugar que tu vai é ter segurança. Temos. Segundo, tu tem que ter infra de acesso. Temos. Tu tem que ter meios de hospedagem de excelência. Temos. Tu tem que ter parques. No caso, nós temos a maior oferta de parques da América Latina. Hoje nós somos uma Disney céu aberto, né, na região. Nós temos que ter atrativos naturais. Nós começamos lá nos canyons e vamos até os vinhedos. Você pode passar 15 dias na região fazendo coisas diferentes todos os dias. Sem passaporte, a Europa sem passaporte. Mas então por quê? O que aconteceu? Aconteceu que a gente teve uma ruptura. Né? Uma ruptura e o nosso cliente ficou sem poder vir por um período. Lá na pandemia, ninguém podia ir para lugar nenhum. Então a gente passou e quando abriu, voltou e eles voltaram para o lugar onde eles iam. Nas enchentes, não. A gente tem que lembrar, nós ficamos sem aeroporto quanto tempo? Meses. Quase 6 meses. Então, 6 meses. Então, veja, houve um esvaziamento. Esse cliente foi para outro lugar, experimentou outros destinos. E agora a gente precisa trazer esse pessoal de volta, de novo, com a mesma assiduidade que eles vinham. E hoje, Nenê, quando a gente faz um alerta de chuva, que eu brinquei ontem lá no evento, a gente ia dizer o seguinte,
a gente avisava, Gramado vai chover prego. Todo mundo vinha para Gramado, porque chover prego em Gramado seria maravilhoso. Comendo um fondue, olhando pela janela, tá chovendo prego. Né? Excelente. Vai nevar. Vai nevar. Os nossos conterrâneos, né, brasileiros do Nordeste vinham aqui, tinha uma neblina, botavam uma luvinha para fora. Isso é neve. Tinha aquela coisa assim. Hoje as pessoas ficaram um pouco amedrontadas. Será que eu vou? Será que chega? Será que isso é... Então nós temos que desmanchar isso. A gente fez uma campanha de turismo logo que o aeroporto abriu. Inclusive usamos a verba uma parte da verba do Funrigs, que é uma verba de reconstrução, inclusive para reconstruir o turismo e para reativar o turismo, que ainda não é bem entendida. A gente sofre críticas aí, especialmente da bancada do PT, que diz que o governo está usando dinheiro para publicidade. A Secom não usa um centavo do Funrigs, para nada. O único dinheiro que a gente usou do Funrigs foi para fazer a reabertura do aeroporto e trazer os turistas de volta. E agora o Trade fez uma reunião com o governador, trouxeram um grande documento pedindo de novo mais uma verba. Por quê? Se a gente não trouxer o cliente de volta, esse cliente vai para outro lugar. Agora nós estamos nas portas do inverno. Nós precisamos trazer esse pessoal de volta, senão esse pessoal vai procurar outros destinos. Então é o seguinte, tu veja que a reconstrução ela tem várias nuances, vários níveis. Então a gente tem que recuperar uma imagem, uma reputação que a gente tinha, que nós não perdemos, mas que na cabeça das pessoas, dos nossos clientes, foram ocupadas por outras opções. Então veja, é um esforço enorme que a gente tem que fazer. Então não adianta só arrumar as estradas, não adianta ter bons hotéis, não adianta ter parques, se não tiver confiança do turista de poder viajar para cá. Precisamos trabalhar as rotas, né? A nossa... toda a questão dos voos, né? Da malha aérea, né? Temos que baratear as passagens, a gente está trabalhando com as companhias para fazer isso. O Paraná está se queixando muito. Para vir a Porto Alegre hoje, tem que ir ao Galeão. Do Galeão vir a Porto Alegre. Enfim. Então, veja, a gente tem um trabalho enorme ainda para fazer. No âmbito para quê? Porque, Nenê, senão é o seguinte, todo investimento que a gente fez agora durante 4, 5 décadas na Serra Gaúcha está lá ocioso. Isso tem um grande risco. Isso é um grande risco. Né? É um grande risco e a gente não pode retroceder nesse aspecto. Então, assim, fizemos muito, fizemos. Fizemos pouco, não. É que tem muito a fazer. E a gente tem que continuar nessa pegada. E a nossa Secom tem muita importância e responsabilidade nisso. Para dentro do governo, para fora do governo. Para dentro do governo, a gente está sempre ajustando a estratégia, preparando e fazendo as entregas que precisa para o gaúcho acreditar que a gente vai ter esse Rio Grande mais forte. Para fora, isso a gente para dentro, lá para nossa equipe acreditar e produzir esse tipo de coisa. E para fora a gente tem que movimentar e estar sempre ajudando o mercado a voltar a ficar de pé. É isso que eu digo. Quando a gente faz uma campanha, quando a gente está falando para os meios de comunicação, a gente está dizendo, não é só sobre vender o que o governo está fazendo. É vocês ajudarem a criar uma expectativa de futuro, porque o mercado vai falar para todos. Se a gente não tiver um bom mercado na frente, é ruim para todos. É ruim para a comunicação, é ruim para o varejo, é ruim para a indústria. Não tenha dúvida que todos vão sofrer. O que a gente está construindo é futuro. O governo lançou depois do Plano Rio Grande, o que a gente chama o Plano Rio Grande do Futuro, que é o nosso plano de desenvolvimento. Lançamos a Invest. Tivemos agora em Nova York, Semana do Brasil em Nova York, com o Estado lá, com a Invest, já mostrando as suas ferramentas, né? Nosso querido Rafael e sua equipe lá. Sim, muito bom, muito bom. A gente está criando uma plataforma que é a Invest aí que a gente está usando como conceito do nosso estado, um estado para viver, para visitar e para investir, né? E está mostrando isso para o mundo. E tivemos lá em Nova York, até se usou lá na Nasdaq um termo lá, fizeram um estudo, as chamadas onças brasileiras, né? As onças brasileiras. Então o Rio Grande está se inserindo nas onças, são os estados que não são Rio e São Paulo, né, que fazem o eixo ali hoje central da economia,
que tem royalties de petróleo, que tem, né? Mas são como é que a gente, nós, os estados da periferia, as onças regionais, estão construindo a economia do Brasil. Nós estamos nessa parada. Então foi muito bom, foi excelente. E teve presença de outros governos? Não, todos os governadores estavam lá, os presidenciáveis. Então teve também um lado político lá, institucional, eu até diria. Porque, veja, qual é a importância das pessoas? Mas foi lá falar de política, mudou de partido, críticas, né? Gente, a gente foi lá mostrar uma cara nova do Brasil. Os governadores lá é a nova geração de políticos que vão administrar o nosso Brasil. Desses governadores que estiveram lá, vão sair... Ou a gente não quer superar o polo Lula-Bolsonaro? A gente quer. A gente vai. E é isso que a gente está procurando. Isso, vamos passar essa polarização. O Eduardo falou lá, o Brasil precisa de um movimento de despolarização. Vai ser o Eduardo, vai ser o Ratinho, vai ser o Tarcísio, vai ser o Zema, vai ser o Caiado. Bom, tem uma nova geração de governadores chegando, com um pensamento, cada um deles com seus viés. É claro que a gente aqui está posicionando o nosso governador no sentido de dizer, não, a gente tem um ativo político aqui, o Rio Grande tem um ativo político importante, o Brasil olha para cá. O primeiro governador reeleito, né? Temos um modelo hoje aqui, vários modelos para várias coisas, né? Um deles hoje, o modelo de segurança no nosso estado é modelo para o Brasil, o RS Seguro é modelo para o Brasil. O governador agora, segunda-feira, está sendo chamado lá num evento em São Paulo, porque hoje em São Paulo só se fala no problema de segurança. E querem levar o nosso modelo para lá. Né? Porque é preciso olhar a segurança com uma outra visão, perspectiva. Né? Então, assim, foi muito bom e a gente está trabalhando com essa ideia e com essa motivação. Sabe que a partir de segunda-feira agora o SBT muda de programação. As filhas, as herdeiras, chegaram à conclusão, depois de várias tentativas, né, entre aspas, mal-sucedidas, voltar à sua essência. Voltar à sua essência significa fazer o que o Silvio fazia. Sim. Eu fiz uma televisão para fazer entretenimento. Sim. Eu fiz uma televisão para brincar. Eu saí da Globo para ganhar dinheiro e também brincar de televisão. Porque fez lá, levou da Atena, levou isso, levou aquilo e transformou a TV, como algumas outras estão fazendo, em segurança pública, né? Falando só de crime. Eu acho que a nossa mídia colabora muito com isso. Sim, né? sim. Ver os programas diurnos da televisão ou os programas de jornalismo a partir da... Começa com fulano matou os na sinaleira e tal. Pô, vamos parar com isso, tia. Sabe? Sim. Eu acho que isso estimula. Quem mata não... Mas às vezes não corresponde à realidade. Que foi a nossa campanha de segurança, eu acho que ela traz justamente esse outro olhar. Não, o exemplo que vocês fizeram de Detran no planeta foi maravilhoso. Sim. Foram criticados, dane-se, mas fizeram um trabalho maravilhoso de disciplina, sabe, de mostrar o que é ter uma carteira de habilitação, etc. Ensinar para aqueles jovens lá que dirigir não é matar, entende? Mas de outra forma. Que é isso, que a comunicação contribui com essa construção de futuro, então a gente não pode estar só no resultado. A Natasha levantou aqui a questão da campanha de segurança. Vê que a nossa campanha, o nosso filme, ele é um filme centrado na estratégia do governo em cima de uma ideia de que segurança é mais do que dar tiro, prender e fazer. Não, então, nosso filme não é espetaculoso. Tu não vê os camburão saindo pela rua, tá? Não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, é falar de segurança a partir de uma visão de que a polícia, eu gosto de dizer isso também, a gente tem que entender que há uma diferença entre força e violência. A polícia tem que ser forte, mas nem por isso precisa ser violenta. Não. Porque é a força que às vezes evita a violência. A percepção do crime de que tem uma polícia forte
vai evitar que a polícia tenha que se usar violência contra o crime, porque ela vai fazer uma contenção já por ser forte, por ser capaz, por ser potente. Por isso que o governo está investindo em equipamentos, está trazendo, aumentando efetivo, aumentando vagas nos presídios. A própria integração de todas as forças, a inteligência, o sistema. Está tudo resolvido? Não, claro que não. Tem ainda dificuldades? Tem. Então, uma luta aqui com os presídios, com os bloqueadores, com as facções. Porque é o seguinte, a gente está vendo o seguinte, o crime sempre acha uma fresta nova, entendeu? É que nem a água. A água sempre acha um lugar para sair. É o pior inimigo. A água sempre... O crime está ali na espreita, se tu tiver ele vai explorar. Aí o INSS... Né? Tudo. Então a gente tem que estar sempre atuando e tal. Mas, de novo, ter uma segurança forte, potente, capaz, né? A gente está usando o conceito agora, né? Que é o seguinte, a missão do Estado na segurança. Nossa missão é a sua segurança. É uma missão. Segurança é missão. Né? Antes do que ser combate. Como missão, ver que a gente alarga o pensamento da segurança. Sim, é a visão. Isso, exatamente. Então, essa visão estratégica é o seguinte, se tem que usar a força, vamos usar a força. Porque a força é necessária. Trata-se de segurança. Mas saber usar a força é também, muitas vezes, evitar de usar a violência, que é o que é a nossa política que a gente tem hoje. Isso é mais bacana. E que a gente expressa na comunicação também. A comunicação está maravilhosa. Natasha, o tempo passou. O tempo passou. Que programa, né? É bonito. Eu ficaria mais programa. Primeiro porque Não, na próxima vez eu vou combinar de vir sozinha para conversar contigo. Porque quando eu acompanho o secretário, não dá. Doutor de filosofia, que tem de estrategista do governo. O fato é o seguinte, é que a gente tem muita coisa para falar. É verdade. Desculpa se eu monopolizo. Não, e positivas. Positivas. Mas a gente tem muita coisa para falar. E positivas, isso é o mais importante. Então a gente fala com propriedade, porque realmente é o que a gente está fazendo. Então eu te agradeço muito a oportunidade. Tu estava nos cobrando, a gente vinha, mas a gente também está sempre correndo. Mas muito bom conversar contigo, te rever aí, toda a tua equipe, e mandar um abraço para os teus ouvintes fiéis e dizer que a SECOM vai continuar nessa pegada, porque a gente quer continuar fazendo diferente, fazendo uma comunicação posicionada, 360, que entregue para a sociedade, né, o que a sociedade precisa saber sobre tudo que a gente está fazendo. Muito obrigado de coração. Coração mesmo. Natasha, eu sei que te incomodei, mas tu viu que foi bacana. Não, foi ótimo. Já que o secretário falou com a sociedade, eu só vou deixar então um recado que é para o mercado que a gente falou aqui um pouquinho, que também nós somos uma SECOM que fala, posicionada, mas uma SECOM que escuta. Então, nós estamos nem sempre as agendas permitem que a gente receba todos, mas a gente tem trabalhado muito, tem contado com a parceria das nossas agências também para receberem, acolherem as propostas. A gente tem dialogado também com o mercado e com o ecossistema de comunicação para construir, porque a gente tem uma estratégia, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente precisa de toda a compreensão desse ecossistema para que a gente chegue eu fico bravo com a comunicação. Não fala comigo, fala com minhas agências. Não, eu te respondo, não vem. Não. Muito bem, Nenê, muito obrigado. Eu que agradeço. Saúde a todos nós. Saúde. E essas canecas são de presente para vocês. Opa! Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Do programa. Obrigado.